Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula da disciplina de Cálculo Avançado, Números Complexos e Equações Diferenciais. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estarei aí trabalhando com você no decorrer dessas 4 aulas. Eu sou doutoranda e mestra em Educação Matemática, tenho especialização em Educação Científica e Tecnológica e tenho também graduação em Licenciatura em Matemática. Desejo aí logo de início, que nós tenhamos uma ótima disciplina, que você possa contar com o nosso apoio, tanto meu quanto dos nossos tutores que estão à disposição, para que você consiga aí atingir o objetivo, e o máximo de conhecimento possível da nossa disciplina. Logo de início, eu já queria mostrar para você o resumo da nossa disciplina. Vamos ao quadro. Aqui, quando a gente olha para o nosso resumo, nós vamos estar falando da nossa unidade de ensino de número 1. Então, lá no seu livro didático, tudo que nós estamos vendo aqui na nossa aula hoje, que nós vamos falar de números complexos, ela está nessa unidade de ensino lá do teu livro didático, onde nós vamos trabalhar aí, conhecer as principais aplicações dos números complexos na engenharia, e também pensar aí em como entender o formalismo do número complexo, como apresentá-los, trabalhar com as operações matemáticas, vamos ver a forma polar, trigonométrica, dentre outras aí operações que existem quando nós estamos trabalhando com números complexos. Então, eu quis trazer essa parte do resumo para que você possa entender o seguinte: cada aula nossa está de acordo com cada unidade de ensino lá do seu livro didático. Então, a nossa aula de número 1 vai falar de números complexos. Então, pensando que os números complexos é uma base, é um conteúdo que a gente vai rever, eu espero que você já tenha visto lá no ensino médio, na educação básica, mas ele é essencial para que você possa aprofundar alguns conceitos da sua área. Então, por exemplo, na próxima aula a gente vai ver séries, nós vamos precisar dos números complexos. Mais adiante, em aulas posteriores, nós vamos trabalhar com as equações diferenciais e parciais. Então, importantíssimo esse conteúdo de números complexos e você não pode ter nenhuma dúvida em relação a ele. Portanto, qualquer dúvida, vá encaminhando para nós aqui. Nós estamos aí à disposição e se tiver alguma contribuição também para a nossa aula, a gente agradece e muito, tá? Logo de início, eu trouxe algumas imagens, a gente já teve aí uma pequena introdução aí de onde a gente pode aplicar os números complexos, mas eu trouxe duas imagens que vai representar para nós algumas aplicações, algumas situações onde a gente pode utilizar os números complexos. Vamos ao quadro. Esse primeiro exemplo aqui, quando eu estou trabalhando com esse sinal de Wi-Fi, neste caso a gente tem uma modelagem matemática da transmissão sem fio. Ou seja, quando a gente trabalha com essa transmissão sem fio, que é comum aí da sua área, nós estamos trabalhando aí com uma modelagem matemática e isso é feito a partir dos números complexos. Assim como acontece na engenharia de controle, trabalhando a questão das variáveis de temperatura, nós podemos pensar aí no calor, que é um fenômeno físico e que ele utiliza as séries de Fourier, que nós também vamos ver na nossa disciplina. E este outro exemplo é que se tem mais de 2 tanques para controlar, é um sistema de segunda ordem. Nós podemos pensar assim, se tem uma vazão, e dentro deste tanque a gente tem um volume, como por exemplo, dependendo da vazão, a gente vai ter aí um volume, ou seja, nós temos que uma variável vai depender da outra. Então aqui só alguns exemplos simples da onde a gente pode utilizar os números complexos e no decorrer da nossa disciplina nós vamos conhecer tantos outros. Antes, a gente precisa ter noção de alguns conhecimentos prévios. Uma vez que a gente está entrando numa disciplina onde a gente vai começar a aprofundar os cálculos, a gente precisa ter noção de matemática básica. Professor, eu tenho dificuldade com matemática básica. Nós temos as nossas aulas, os nossos estudos continuados que nos auxiliam aí nas matemáticas básicas e temos também alguns conhecimentos que a gente precisa resgatar e você não pode ter dúvida para que a gente consiga aí dar conta de todo o conteúdo. O primeiro conhecimento básico, aquele conhecimento prévio, é quando nós estamos falando de uma equação do segundo grau. Olha lá no quadro. Aqui nós temos uma equação 2x² mais 5x mais 3 igual a 0. Por que eu sei que é uma equação do segundo grau? Porque aqui nós temos um expoente
que é o número 2. Então, nós temos uma equação do segundo grau. E quando a gente quer encontrar a raiz de uma equação do segundo grau, e neste caso a gente está trabalhando com uma equação completa, nós vamos utilizar essa fórmula, retomando o conhecimento básico que nós temos lá e que você já deve ter visto lá no ensino médio ou em outras disciplinas aqui do nosso curso. Então, só para retomar, olhando aqui na nossa câmara de documentos, eu trouxe a resolução aqui dessa equação do segundo grau, retomando o conteúdo para que não tenha dúvida. Então, olha lá, olhando a nossa equação do segundo grau, o número aqui, esse coeficiente que acompanha o meu x ao quadrado, ele é o a. O número que acompanha, o coeficiente que acompanha o meu x, ele é o b. E o coeficiente que está sozinho, sem nenhuma incógnita, ele é o nosso c. Tá? Por que nós estamos delimitando, encontrando esses coeficientes? Para que a gente possa substituir aqui na nossa fórmula. Então, vamos lá para encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. X é igual menos b. Quem é o meu b? É o 5. Então, eu vou substituir menos 5. Vamos nos atentar aos sinais, tá? Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, mais uma vez 5 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 3, dividido por 2 vezes a, que o meu a aqui é 2. Então, retomando, fazendo todo esse cálculo, lembre-se que nós vamos ter uma raiz aqui. Neste caso, eu estou com uma raiz positiva. Mas se eu tivesse uma raiz negativa, uma raiz quadrada de um número negativo, a gente já começa a introduzir os conceitos de onde a gente vai trabalhar com os números complexos. Esse é só um dos exemplos que eu estou trazendo para você. No caso aqui deu positivo, então a gente pode prosseguir a resolução. Menos 5 mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. Lembrando que se eu estou fazendo mais ou menos, então eu tenho que fazer duas operações, a positiva e a negativa, resultando então em duas raízes diferentes. Neste caso aqui, para essa equação do segundo grau. Quando a gente volta então para o nosso quadro, o que nós temos aqui? Então, essa fórmula é importantíssima, pensando no seguinte, quando nós estamos falando de números complexos, pensando na nossa raiz quadrada, que é algo que a gente vai aprofundar no decorrer aí da nossa aula, tá? Além disso, nós temos mais uma questão, que eu quero que você tenha na ponta da sua língua. Então, se você aí não lembra, é a hora de anotar, porque a gente vai utilizar na nossa aula, tá? Que é a questão do seno, do cosseno e da tangente. Quando a gente está falando de seno e cosseno da tangente, além de nós trabalharmos com o ciclo trigonométrico, e quando a gente tem um ciclo trigonométrico, lembrando que ele tem raio 1, então aqui ele tem 1, menos 1, aqui embaixo também menos 1, e aqui é o nosso 1, tá? Então, pensando no nosso ciclo trigonométrico, nós podemos representar o seno como sendo a projeção aqui no nosso eixo y, assim como o cosseno, a nossa projeção aqui no nosso eixo x. E a tangente é essa reta externa que corta a nossa circunferência. Só retomando esse conceito. Mas podemos trabalhar com seno, cosseno e tangente de uma outra forma também. Utilizando o quê? Utilizando o nosso triângulo retângulo. Então, eu vou fazer uma representação aqui do triângulo retângulo, que é aquele triângulo que nós temos o ângulo reto, que é aquele ângulo que mede 90 graus, tá? Num triângulo retângulo, a gente tem a nossa hipotenusa, que é aquele lado que é o oposto ao meu ângulo reto. Eu tenho catetos. Então, eu tenho um cateto e outro, e dependendo do ângulo que eu escolher, eu tenho a relação de seno, cosseno e tangente. Por exemplo, se eu colocar aqui o meu ângulo alfa, a partir desse ângulo alfa, eu digo que este cateto é o meu cateto oposto e este cateto é o meu cateto adjacente, a partir deste ângulo alfa. Tendo isso, eu já posso definir que o seno deste ângulo alfa é igual ao meu cateto oposto, dividido pela hipotenusa, retomando o conteúdo básico aqui, tá? E o cosseno deste ângulo é igual ao meu cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, tá? E quando a gente pensa em tangente, fazendo aqui no canto, a tangente deste ângulo alfa, então, vai ser o meu cateto oposto,
dividido pelo meu cateto adjacente, retomando alguns conteúdos, tá bom? Espero que tenha ficado claro, porque no decorrer da nossa disciplina, a gente vai retomar aí esses conceitos para que a gente possa aí desenvolver algumas fórmulas para os nossos números complexos. Lembrando que nossa aula, né, toda ela vai estar pautada em cima de situações, problemas. A gente tem uma situação geradora de aprendizagem e a partir dela nós vamos ter outras 3 situações onde nós vamos retomando conteúdos para poder resolvê-las, tá? Olha a nossa situação problema geradora hoje, né? Então agora você vai ser considerado um professor e vai desenvolver aplicações através desse software, que é o GeoGebra. Então, o GeoGebra é um software matemático, você pode baixá-lo gratuitamente, ele tem disponível aí na internet. Hoje, todas as nossas situações, problemas, a gente vai utilizar o GeoGebra. Eu vou abri-lo com você aqui hoje, para que a gente possa aí mexer, né, e trabalhar com ele. Mas você também pode baixá-lo e depois aprofundar aí e descobrir outras coisas no nosso GeoGebra, que é um software importantíssimo para nós da área da matemática e para você agora da engenharia, vai ver também uma grande funcionalidade. Espero que tenha ficado claro essa primeira parte da nossa aula e eu já venho com a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, na nossa primeira situação problema, a gente já vai trazer a questão dos conjuntos dos números complexos, relembrar aí, retomar os outros conjuntos numéricos que existem e como que o número complexo se comporta aí diante desses outros conjuntos, além também de construir um objeto aí interativo, onde a gente pode aplicar aí esses conceitos relacionados aos números complexos. Vamos conhecer a nossa primeira situação problema. Suponhamos que você é docente, né, de uma certa turma de ensino médio em início de carreira. E para estimular a aprendizagem dos alunos, você deve produzir, olha que legal, um objeto virtual interativo com o objetivo de interpretar geometricamente um número complexo no plano aí de Argand-Gauss. A gente vai conhecer, entender o que é esse plano de Argand-Gauss. E aí tem que ser descrito aí, né, descrever em detalhes as etapas de elaboração deste objeto. Então esse objeto vai ser construído no nosso GeoGebra, tá? Que é o software que eu trouxe. E no teu livro também ele tem passo a passo como é descrito aí toda a atividade, mas antes precisamos entender o conjunto dos números complexos. Vamos ao quadro. Eu trouxe aqui um diagrama que representa como os conjuntos numéricos estão organizados matematicamente. Então, o primeiro conjunto que nós temos, que é esse menor aqui, olha, que ele é representado pela letra N maiúscula, ele é o conjunto dos números naturais. Neste caso, o zero está incluso, né, nesse conjunto, e ele compõe aí todos os números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os números positivos. Para complementar estes números naturais, nós temos os números inteiros, que ele é representado pela letra Z maiúscula. Repare que dentro dos inteiros nós temos os números naturais. Por quê? Porque os inteiros ele é formado pelos números negativos e pelos números naturais. Por isso que o diagrama facilita essa compreensão.
Continuando, nós temos também os números racionais. Quem são os números racionais? Ele é indicado pelo Q maiúsculo, tá? Que está sendo representado aqui no nosso diagrama. E eles podem ser escritos em fração. Só que tem uma diferença dos irracionais. O resultado é finito. Ele tem fim, tá? Então eu posso representar como fração, mas ele é finito. Diferente dos meus números irracionais, que também são representados por frações, podem ser, são números decimais infinitos quando a gente está falando dos números irracionais. Diante disso, nós temos um conjunto de números maiores, que é o conjunto dos números reais, que é indicado pela letra R. O que é o conjunto dos números reais? É a união dos racionais com os irracionais, ou seja, tudo isso aqui está dentro dos nossos conjuntos reais. E aí vem a seguinte pergunta: onde ficam os números complexos? Os números complexos, ele engloba todo mundo que está ali dentro. Então, olha como que o número complexo ele é importante, porque todos os conjuntos estão dentro dele, tá? Continuando, eu trouxe uma curiosidade para nós. Bombelli tentou encontrar regras para trabalhar com raízes quadradas de números negativos. Ele chamava esses novos números de fictícios, impossíveis, místicos e imaginários, porque não conseguia se encontrar a raiz quadrada de um número negativo. Então ele resolveu chamar, como um número qualquer imaginário, usando as mesmas regras já conhecidas na álgebra elementar. E ele deu a partir da ampliação aí dos conjuntos dos números reais, criando então o conjunto dos números complexos. Quando a gente fala de conjunto de número complexo, eu trouxe uma equação aqui, tá? Como que eu posso resolver essa equação? É uma equação do segundo grau, ela é incompleta, então neste caso eu não preciso utilizar a fórmula de Bhaskara igual eu usei no começo da nossa aula. Para eu isolar esse x quadrado do lado da igualdade, eu tenho que subtrair 1 deste lado da igualdade. Se eu subtrair 1 deste lado da igualdade, eu também tenho que subtrair 1 do outro lado da igualdade. Mais 1 menos 1, 0, Restando, então, somente x ao quadrado igual a menos 1. Lembra que para eu tirar aqui, para eu simplificar, eu posso tirar raiz quadrada de ambos os lados da igualdade? Se eu tiro raiz quadrada de ambos os lados, eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. E aqui nós temos um problema que nós vamos resolver na aula de hoje. Raiz quadrada de um número negativo. E aqui a gente já começa a introduzir a questão do número imaginário, que nós vamos utilizar i. Em algumas disciplinas específicas do curso, pode ser física, algumas disciplinas específicas de elétrica, é comum que se utilize o J. Por quê? Para que não seja confundido com o I, que é a corrente em alguns conteúdos, tá? Então, só deixando claro essa troca aí, de que às vezes a gente encontra o J como sendo um número complexo, um número imaginário, tá? Como que eu posso deduzir este meu número complexo? Então, eu vou abrir um quadro branco para que fique claro para você. Vamos iniciar lá do i elevado a zero. Lembra que todo número elevado a zero, diferente, quando a base é diferente de zero, é 1? Então, eu tenho que o i elevado a zero é 1. O i elevado a 1, olha lá, retomando propriedades de potência, tá? I elevado a 1 é ele mesmo. Convencionalmente, nós temos que o i elevado ao quadrado é menos 1, tá? E o i ao cubo não é o mesmo que eu escrever i ao quadrado vezes i elevado a 1. Por que é o mesmo? Lembrando a regrinha básica de potência. Multiplicação de bases iguais, eu copio a minha base e somo os meus expoentes, que vai dar i ao cubo. Então, eu posso dizer que i ao cubo é o mesmo que i ao quadrado vezes i. Quanto é i ao quadrado? Menos 1 vezes o i, tá? Então, quer dizer que i elevado ao cubo é o mesmo que menos i.
e assim sucessivamente trabalhando. O que a gente mais vai utilizar é esse i ao quadrado, que é igual a menos 1. Por que a gente vai usar esse i ao quadrado, que é igual a menos 1? Concorda comigo que se eu tenho que i ao quadrado convencionalmente é menos 1, se eu tiro raiz quadrada de ambos os membros, eu tenho que o i é igual, então, a raiz de menos 1, que é onde a gente chega voltando lá no nosso slide anterior. Então, eu posso dizer que essa raiz de menos 1 é i, tá? Provando aí, trabalhando com você. Continuando, então, eu posso dizer que se essa raiz de menos 1 é i, eu posso escrever esse x como sendo mais ou menos i, substituindo esse valor aí, tá? Espero que tenha ficado claro. A nossa unidade imaginária, então, a gente já sabe que i é igual a raiz de menos 1. Olha o que acontece nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho uma forma de escrever um número complexo. O número complexo ele é composto da seguinte forma: z igual a A mais o BI. O que quer dizer essa composição? Quer dizer que este A com este B pertence aos números reais e esse I aqui, né, é a minha unidade imaginária. Quando a gente vai olhar lá na nossa representação, eu quero que você anote isso, o A é a nossa parte real e o B é a nossa parte imaginária. Então, aquele número que acompanha o meu I, ele é a minha parte imaginária. E aquela parte que está sozinha é a minha parte real. Na hora que a gente começar a trabalhar com gráfico, com plano, vai ficar mais claro para você. Olha o exemplo aqui de um número complexo que nós temos. Então, eu tenho o meu 3. Então, eu copio esse meu 3. Mais. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Concorda comigo que vai sobrar raiz de menos 1? Mas quem é a raiz de menos 1? É i. Quer dizer que eu posso escrever, então, este número como sendo 3 mais 2i. A gente vai ter que começar a olhar e fazer essas trocas, tá? Esse 3, que é o meu número que está sozinho, é o meu número real de z, e o 2 é o meu número imaginário de z. Como que a gente pode trabalhar essa representação num plano? Opa, voltando. O plano de Argand-Gauss, ele veio para substituir o nosso plano cartesiano. Quando a gente trabalha lá com números reais, a gente vai para o plano cartesiano. Aqui, quando nós estamos falando de números complexos, a gente vai trabalhar com o plano de Argand-Gauss. Ou seja, tem gente que chama também de plano complexo. Ele tem o mesmo formato, o que muda agora é o nome. Lembra aqui que nós tínhamos o eixo X, agora nós vamos chamar de eixo real. E onde nós tínhamos o eixo Y, agora vai ser eixo imaginário. Considerando esse número complexo aqui, olha, eu vou localizar o 3 lá no meu eixo real e o 4 no meu eixo imaginário. Então, olha lá, 3 no real e 4 no imaginário. Quer dizer que este, então, vai ser o meu afixo deste número complexo. Então, ele tem aí praticamente a mesma representação na parte real e na parte imaginária. Olha essa outra representação. O que mais nós podemos ter quando nós estamos falando de números complexos? A partir deste número complexo, se eu partir aqui da minha origem, que é aquele ponto 0 e 0, eu posso ter um vetor até aquele ponto. E este vetor tem um comprimento, a gente vai ver no decorrer da aula como calcular também o comprimento desse vetor formado da origem até esse afixo deste número complexo, tá? Então, por enquanto, essa é a base, como que a gente define um número complexo. Então, a gente começa a entender isso. E agora, utilizando o nosso GeoGebra, a gente vai construir uma atividade. Que é o quê? Nós vamos ter ali dois vetores, a gente vai começar a ver a movimentação, porque vamos pensar o seguinte, eu tenho um vetor, dependendo do afixo, ele muda o comprimento desse vetor. E como é que a gente pode criar um objeto interativo para mostrar para o meu aluno, por exemplo, que conforme eu movimento, eu mudo o comprimento daquele meu vetor? Então, vamos para a câmera de documentos para que a gente possa construir isso agora, que também está lá no teu livro. Então, olhando aqui na nossa câmera,
Olha lá, então eu tenho um software que eu baixei aqui no meu computador, que você também pode baixar. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, mas eu vou apagá-lo para que a gente possa fazer passo a passo o exemplo novo. Então, eu vou abrir um novo arquivo, eu não vou salvar o que eu fiz. Então, a gente tem o GeoGebra ele é composto assim, olha. Aqui é como se eu tivesse um plano. Deixa eu dar um zoom, deixar ele menor. E aqui do lado é onde nós vamos dar os comandos para esse GeoGebra. Então, no teu livro também tem esses comandos. Primeiro de tudo, a situação problema pede para digitar o nosso número complexo 3. Olha lá, eu estou digitando aqui, olha. 3 mais 4i. É um número complexo, tá? Então, quando eu dou um Enter, olha o que acontece. Ele marcou o meu primeiro número complexo, que é Z1. Tá? Então, ele chamou de Z1 esse número complexo. Só que eu quero encontrar um vetor a partir da origem deste plano. O vetor que é 0, 0, como a gente está trabalhando com número complexo, ele é 0 mais 0i. Quando eu dou um Enter, olha onde ele marca o meu outro ponto aqui, olha, em cima da origem. Eu posso até ocultar se eu quiser. Se eu clico aqui nessa bolinha, automaticamente ele oculta, mas se eu clico de volta, ele coloca novamente o meu vetor ali, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um vetor que vai sair daqui da origem até esse ponto, que é o meu número complexo. Aqui em cima nós temos algumas ferramentas, tá? Para quem não conhece, depois pode mexer aí no GeoGebra. Quando eu clico aqui, eu tenho essa ferramenta chamada vetor. Eu vou clicar da origem e vou clicar até o final, que é onde eu quero que saia o meu vetor. Olha lá, ele já deu um nome, que é um vetor U. Então, os comandos que eu vou fazendo vai ficando aqui do lado, tá? Continuando, nós vamos ter que agora colocar algumas retas. Então, eu vou escrever aqui do lado, olha, reta, não dê espaço, tá? Parênteses. O Z, a gente vai fazer assim. Como eu quero representar esse meu Z1, então eu vou escrever Z, vou dar um underline 1, aí eu vou com a setinha e coloco uma vírgula e vou escrever eixo X maiúsculo. E eu vou dar um Enter. Olha o que aconteceu, apareceu uma reta aqui, porque ele começa a fazer a relação de simetria. Vou fazer o mesmo processo agora, reta de novo. Nós vamos colocar mais uma vez lá dentro do parênteses o Z, underline 1, vou colocar uma vírgula, cuidado para a vírgula não ficar junto com o 1 aqui abaixo, ela tem que ficar aqui acima, né? E agora nós vamos escrever eixo Y, que nós vamos fazer a nossa simetria. Deixa eu colocar o Y maiúsculo. Eu posso clicar aqui, olha, e eu escondo essas minhas duas retas de simetria que eu tinha feito, tá? Pronto, fiz isso, agora nós vamos escrever um texto. Olha que bacana essa ferramenta. Então, eu venho aqui em cima, e vou clicar em texto. Aí, eu posso clicar em qualquer lugar, aqui no meu plano. Eu vou vir em avançado. Aqui do lado tem um polígono, e a gente vai selecionar agora as funções. Então, eu vou selecionar tudo de uma vez, porque pode ser que você selecione uma, escreva, depois quando você volta, dê erro, tá? Então, Z1... eu vou selecionar Z2, vou selecionar G e vou selecionar AU. Por que eu estou fazendo isso? Agora eu vou escrever aqui que a minha parte real do meu número complexo, eu vou chamar de RE, tá? Aí aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? Descendo aqui. Deixa eu só ver se eu vou conseguir apagar esse meu G e colocar ele aqui em cima, que é dessa forma que ele tem que ficar. Deixou. Tá? Então, aqui vai ser a representação da minha parte real. A minha parte imaginária, eu vou abrir um parênteses, tá? E isso é igual a U. Então, assim, deixa eu ver se eu subo aqui, vou ver se eu não consigo aumentar. Peraí, só um pouquinho. Eu vou dar um zoom para ver se fica um pouco melhor. Depois, quando você for trabalhar também no seu GeoGebra, você pode voltar na nossa aula e fazer passo a passo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui na minha ferramenta de texto e abri, tá? Então, eu vou voltar. Então, eu vim aqui, cliquei em texto, cliquei em algum lugar aqui, tá? Qualquer lugar do plano, venho em avançado,
clico nesse botão aqui, olha, do lado de visualizar, do lado direito, e aí eu vou selecionar o vetor é o número complexo Z1, junto com o Z1 eu vou selecionar o G, e depois, junto com o Z2, eu vou selecionar o U, tá? Eu fiz esse processo agora, já que nós estamos colocando o texto. Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui do ladinho, nós vamos escrever parte real. Olha lá, estou fazendo todo o processo novamente. Parte real, que vai ser RE. Vou abrir um parênteses, tá? Quando eu vou trocar aqui com o parênteses, eu mudo com a seta do computador, tudo bem? Dou um igual a G. Mudei com a setinha do computador e vim aqui agora para a parte imaginária, que vai dar I, abre parênteses de novo, mudo com a setinha do computador e dou um igual. Tá? Então, eu fiz todo esse processo até o momento. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu dou um OK, olha o que acontece. Ele aparece isso aqui no meu plano. Ele aparece quem é a minha parte real e quem é a minha parte imaginária. Por quê? Eu vou vir aqui agora, lá em cima no canto esquerdo, tem uma setinha. E eu vou clicar em mover. Por que em mover? Porque quando eu mexo essa ponta do meu vetor, olha o que acontece com o meu número complexo lá em cima. Deixa eu trazer ele um pouquinho mais para cá. Olha o movimento, conforme eu vou mexendo ele vai mudando. E olha aqui do lado, que legal também, do lado esquerdo, o meu vetor, que é esse vetor U, também muda aí, então, de tamanho. Então, conforme eu vou movimentando aqui, eu consigo mexer aqui na lateral. Então, é uma forma de trabalhar com um software onde a gente pode aplicar, no caso aqui eu estou mostrando, né, uma representação de como movimentar aí um número complexo. Eu sei que para quem ainda nunca teve acesso ao software GeoGebra, pode ser que seja um pouco difícil no começo, por isso é importante você baixá-lo, mexer nesse software, depois volta na nossa aula, lá no livro também tem o passo a passo de toda essa resolução e tente fazer. É uma ferramenta nova, é algo diferenciado que você pode jogar, depois que a gente pega o jeito, tudo fica mais fácil. E fica tranquilo, a gente vai ter outras duas situações, problemas na aula de hoje, em que a gente vai trabalhar com GeoGebra e aí vai ficando mais familiar para você. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa primeira situação, que era construir um objeto e, neste caso, trabalhando aí com a diferença do comprimento do vetor a partir de um número complexo. Eu já venho com a nossa próxima situação problema. Eles estão reclamando? E aí, como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, agora nós vamos conhecer a nossa segunda situação problema da aula de hoje. Você deve produzir agora um objeto virtual interativo com o objetivo de interpretar geometricamente as operações de adição e subtração com os números complexos no plano de Argand-Gauss. Você conseguiria descrever todas as etapas de elaboração desse objeto? Com base nos conteúdos dessa sessão? Então, mais uma vez agora, a gente vai trabalhar com a parte das operações que envolvem os números complexos. Então, agora a gente vai ver como quando o número complexo é igual ao outro, como somar, subtrair números complexos. E aí a gente tem o primeiro questionamento, né? Vamos ao quadro. Quando dois números complexos são iguais? Corrigindo aqui, colocando um S aí no seu slide, tá? Nos números complexos. Quando eles são iguais? Então, a gente pode dizer que, dado dois números complexos, eles
são iguais C e somente C, suas partes reais e partes imaginárias são, respectivamente, iguais. O que quer dizer isso? Então, nós temos o número complexo 1 e o número complexo 2, tá? E aqui a gente tem a nossa parte real deste número 1, nesse número complexo 1, e aqui nós temos também a nossa parte real. Aqui a nossa parte imaginária e o D a nossa outra parte imaginária. Eu posso dizer que esses dois números são iguais quando as partes reais foram iguais, ou seja, A for igual a C, e quando o B, que é a minha parte imaginária, for igual a outra parte imaginária. Olha o exemplo que a gente tem logo abaixo. Eu tenho aqui um número complexo, como sendo 4 menos 2 vezes I, e eu estou afirmando que esse número complexo é igual a 16 quartos menos I raiz quadrada de 4. Olha como que a gente pode escrever esse número complexo 2 aqui, né? Que está sendo representado por Z2. 16 dividido por 4 é 4. Menos I raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso pode ser escrito como 4 menos 2i, que é igual a este outro número. Repare que a parte real aqui é 4, aqui também é 4, e aqui a minha parte imaginária é menos 2 e aqui também é menos 2. Logo, eu posso dizer que esses números complexos são iguais. Continuando, se eu quero somar agora dois números complexos, então eu tenho o número Z, 7 mais 8i, e o número Z, 2 menos 5i. Se eu quero somar, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar parte real, 7 mais 2, número real, parte real com parte real, e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, olha como que vai ficar. Mais, né, porque já que eu estou somando, eu estou trabalhando com adição, mais essa parte real com essa parte real. Cuidado com o sinal. Repare que quando eu estou trabalhando com número negativo, eu estou colocando ele entre parênteses, tá? Então, fazendo essa soma, eu tenho que Z mais W é igual 7 mais 2, 9. E aqui, mais 8 menos 5, mais 3, tá? Considerando aqui que este é o nosso elemento neutro para a adição, quando estamos falando aí de números complexos. Então, só retomando, soma a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Na subtração, a gente vai trabalhar da mesma forma. O que muda é que agora nós não vamos mais ter a adição. Eu tenho a subtração. Vou fazer do mesmo processo, só que tem que tomar cuidado aqui. Porque se eu vou fazer subtração, eu tenho que fazer 7 mais 8i menos todo o meu W. Então, tem que tomar cuidado porque a gente vai ter que fazer aqui a regrinha de distributiva do nosso sinal. Então, copiando 7 mais 8i, este menos multiplica o 2, menos 2, menos vezes menos 5, mais 5. Agora, nós vamos fazer somar parte real com parte real e imaginária com imaginária. Resultando, então, em 7 menos 2, tá? E a parte imaginária aí que vai ficar 8 menos o menos 5, resultando em 5 mais 13i. Então, só retomando, fechando, da mesma forma, vai subtrair parte real com parte real e subtrai parte imaginária com parte imaginária, respeitando aí os sinais. Na multiplicação, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a multiplicação como se fosse distributiva. Então, eu tenho que fazer lá, considerando aqui minha distributiva, 7 vezes 2, 14, 7 vezes menos 5, menos 35, e agora eu vou fazer todo mundo vezes esse 8i, tá? Então, mesmo procedimento quando nós estamos trabalhando com números reais. Então, nós vamos ter mais 16i, né? Porque 8i vezes 2 dá mais 16i, e 8i vezes menos 5i, menos 40i, ao quadrado. Lembra que quando eu estou trabalhando com i, isso é algo que você vai ter que começar a ter hábito? No lugar do i ao quadrado, eu posso colocar o menos 1, tá? Então, nós vamos substituir no lugar deste i ao quadrado o menos 1 e vamos multiplicar com 40.
Então, olha lá, eu tenho que 14 menos 35i com mais 16i menos 19i, e este menos 1 multiplica este menos que nós temos aqui. Então, vai ficar mais 40. 14 mais 40, resultando, então, na nossa multiplicação, como sendo 54 menos aí o 19i, tá? E nós temos também a divisão, quando nós estamos falando de operações. Se eu estou trabalhando com divisão, mais uma vez eu tenho dois números complexos, o Z e o W, e a gente, para fazer a divisão desses dois números complexos, lembra quando a gente está trabalhando com raiz quadrada no denominador? Ah, se eu tenho lá 2, raiz quadrada de 2 no denominador, eu não posso deixar essa raiz. Então, eu tenho que multiplicar por raiz quadrada de 2 e multiplicar por raiz quadrada de 2 para a gente cancelar, simplificar essa raiz. O número complexo é da mesma forma, a gente não pode deixar um número complexo no denominador. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos que multiplicar pelo conjugado do W, que é o número complexo que está abaixo. O que é o conjugado de W? É eu pegar este meu W, se eu tenho menos aqui, então eu vou trocar para mais. Se fosse mais, eu ia trocar para menos. E aí a gente vai fazer a multiplicação pelo numerador e pelo denominador do mesmo número. Então, olha lá. Então, nós vamos multiplicar agora tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado deste número aqui. Como que eu faço essa multiplicação? Distributiva. 7 vezes 2, né? Então, vamos fazer aí toda essa multiplicação. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5i, 35i. 8i vezes 2, 16i. 8i vezes 5i, 40i ao quadrado. Vou fazer o mesmo procedimento aqui embaixo no denominador. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5i, 10i. Menos 5i vezes 2, menos 10i. E menos 5i vezes mais 5i, menos 25i ao quadrado, tá? Então, fazendo essa multiplicação, agora nós vamos poder fazer soma de parte real com parte imaginária. Nós vamos ter o seguinte, somando aqui o 14, né? Então, fazendo a soma, tirando no mínimo um múltiplo comum. Olha o que acontece quando eu multiplico pelo conjugado. Esse 10i com esse menos 10i, eles vão simplificar. E lembra que no lugar do i ao quadrado eu posso colocar menos 1? Então, este menos 1 vai vir multiplicando esse menos 25, tá? E aí, tirando aí fazendo todo o cálculo, olha, 4 mais 25, porque esse menos com esse menos vai dar mais, vai ter um valor de 29 aí abaixo, e eu só separei a parte real da parte imaginária. Então, só retomando a parte do conjugado de um número complexo, para que você não tenha dúvida. Então, se eu tenho um número complexo Z, A mais BI, o conjugado ele vai ser representado por esse Z com essa barrinha em cima, e aqui o conjugado deste número vai ser A menos o BI. E o que acontece quando a gente faz a multiplicação do número complexo, tá, pelo seu conjugado? Quando a gente faz a multiplicação, que foi o que aconteceu já no slide anterior, nós vamos simplificar, né, esses dois membros que nós temos no meio. O i ao quadrado lá é menos 1, tá? Substituindo. Então, nós vamos chegar a esse valor de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só corrigindo aqui, tem um menos, tá? Por isso que fica mais, porque esse menos com esse menos dá mais. E este é como se a gente estivesse falando da norma, né? Da norma do nosso número complexo. A gente vai entender um pouco mais quando estiver trabalhando com a questão do módulo, que no caso é a raiz quadrada da norma. Outro questionamento, outra questão relacionada às propriedades, aqui quando nós estamos falando de operações, eu até já fiz com você, né, no início da nossa aula, mas retomando aqui. Então, i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i elevado ao quadrado menos 1, tá? I ao quadrado vezes i é menos i, que representa o nosso i elevado ao cubo. I elevado à quarta é 1 e i elevado à quinta é i. Então, a partir disso, a gente consegue ir resolvendo aí todas as nossas
potenciações quando estamos trabalhando aí envolvendo com os números complexos. Quando a gente está trabalhando a parte da potenciação, tem uma regrinha que a gente consegue fazer a divisão quando estamos trabalhando aí com potenciação. Essa regrinha eu vou subir um material complementar lá no fórum, para que você, lembrando que eu também vou subir uma lista de exercícios, para que você possa ir praticando os conteúdos que a gente vai ver na nossa disciplina. Então, essa regrinha eu vou subir lá no fórum, para que você possa resolver. E vou subir algumas listas também para você ir praticando, tá? Assim como nos números reais, nos números complexos a gente tem as nossas propriedades. Então, da mesma forma, trabalhando com os números reais, a gente tem a associativa da adição, né? Que diz que se eu tenho um número complexo mais o outro, entre parênteses, a gente pode fazer a questão da associativa. Temos a associativa da multiplicação, que seria aí quando nós estamos multiplicando, né, todos os elementos de dentro pelo que está para fora, trabalhando a questão da associativa. A comutativa da adição, também trabalhando com a comutativa da multiplicação. E por fim aí a distributiva da multiplicação em relação à adição, que é uma das mais comuns, né, que a gente trabalha e tem bastante gente que tem dificuldade quando nós estamos falando aí de distributiva. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro para você essas operações. Você também já deve ter feito a sua aula atividade, onde eu retomei bastante isso em relação às operações com números complexos. Agora, retomando a nossa situação problema, nós temos que pensar aí em como criar aquele objeto interativo, mais uma vez usando o nosso GeoGebra. Se nós estamos trabalhando com operações, neste caso agora a gente vai tentar fazer a soma, nós vamos fazer a soma de dois números complexos e você vai ver que bacana, que quando a gente está trabalhando com soma de números complexos, a gente está trabalhando com soma de vetores. E retomando propriedades da física, se eu estou trabalhando com soma de vetores, a gente tem o vetor resultante que representa aquela soma, que é o que a gente vai construir e elaborar agora no nosso GeoGebra. Vamos lá, câmara de documentos. Então, aqui na nossa câmera, eu reduzi agora o tamanho da imagem, eu acho que deve ter ficado bom agora, claro, para você, tá? Então, continuando, o que nós temos? Eu vou apagar aquele exemplo que nós tínhamos feito anteriormente. Então, aqui nessa barrinha, olha, deixa eu arrumar meu mouse. Só um momento. Opa! Aqui nessa barrinha, eu tenho uma opção de novo, tá? Então, eu vou clicar em novo. Se eu quiser gravar o que eu já fiz, eu posso, mas eu não vou gravar. Eu vou criar um novo. Vou arrastar aqui, que é onde eu vou dar o meu comando. Vou centralizar o meu plano, tá? Deixa eu só arrumar aqui, aumentar um pouquinho, porque é aqui que eu vou dar minhas entradas. Tá? Eu espero que esteja ficando claro aí, qualquer coisa, vocês vão encaminhando as mensagens via chat. Então, como que a gente vai fazer para criar esse vetor soma? Então, nós temos lá que o livro deu dois números complexos, então aqui na lateral, onde eu dou o comando, eu vou digitar, então, meus números complexos. Menos 2 mais 4i... e dou um Enter. Então, ele já marcou o meu primeiro ponto. Olha que interessante. Se eu estou trabalhando... Deixa eu aumentar aqui. Se eu estou trabalhando menos 2 e 4i, lembra que o menos 2 é a minha parte real? Olha onde está o menos 2. Na parte real, no eixo real. E o 4 é o meu eixo imaginário. Então, corresponde certinho com aquele ponto que nós temos que localizar aqui. Tá? Eu só estou mostrando para que fique claro para você o que nós estamos fazendo. Como eu tenho que fazer soma, eu preciso de um outro número complexo, que no caso o livro sugere o 6 mais i. E eu vou dar um Enter. Deixa eu ver se ele foi. Acho que ele foi aqui para cima. Peraí. Ah, é que o meu i foi com acento, tá? Aí ele não lê. Então, olhando aqui, olha onde foi o nosso 6 mais i. Então, ele está aqui, que é o nosso Z2, tá? Então, os nossos dois números complexos estão aqui. Para isso, nós vamos ter que criar agora vetores que vão partir aqui da minha origem, tá? Então, vamos lá. Vamos criar o nosso vetor origem, que é o 0, 0. Então, olha lá o nosso terceiro vetor. Se eu quiser esconder esse meu vetor, eu posso esse meu ponto de origem. Importante que eu sei que ele existe, que ele está ali. Então, eu vou vir aqui, vou vir em vetor,
vou lá na origem e vou clicar lá no meu primeiro número complexo. E vou fazer o mesmo procedimento aqui. Venho na origem e venho no meu segundo número complexo. Criei os dois vetores, o vetor U e o vetor V, tá? Então, eu dei aqui o comando e ele criou o meu vetor, tá? Qualquer dúvida, vocês vão encaminhando. Agora, nós vamos transladar. O que é transladar? Se eu quero fazer o vetor soma é como se eu pegasse esse vetor V, refletisse ele aqui, e esse vetor Z1 refletisse aqui. Concorda comigo que o vetor soma é aquele vetor que vem aqui no meio da forma do paralelogramo? Que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou transladar os nossos vetores. Primeiro, eu vou transladar este vetor aqui, ó, o vetor V. Eu quero transladar ele aqui. Como é que eu faço isso? Então, nós vamos escrever transladar. Olha lá, vou abrir um parênteses, tá? E dentro deste transladar, eu quero que o meu vetor, que aquilo parta daqui. Aqui vai ser minha origem. Então, eu vou colocar Z1, underline 1, tá? Vou dar uma setinha, vou pôr uma vírgula e vou pôr o meu vetor V. Olha o que acontece. O mesmo tamanho deste vetor aqui, ele partiu daqui e ele fez aqui, olha. Quer dizer que se eu ligar um vetor daqui até aqui, ele vai ter o mesmo comprimento que esse vetor que nós temos aqui. Essa é a função de transladar, tá? E agora eu vou transladar este nessa parte, só que ele vai partir de Z2. Então, eu vou escrever lá, transladar, tá? Quem que vai transladar agora? Ele vai partir, a minha origem vai ser aqui no Z2. Então, eu vou colocar Z underline 2, vou colocar uma vírgula, só que agora ele vai transladar o meu vetor U, que é este vetor que nós temos aqui. E este vetor vai vir para este lado aqui, olha, que foi o que ele já vai fazer. Ele vai coincidir com o meu outro ponto que nós temos aqui. E agora nós vamos construir, fechar o nosso paralelogramo. Então, eu vou ver vai vir mais uma vez em vetor, da origem daqui até aqui tem que ter um vetor, daqui também outro. Clicando mais uma vez na origem, a gente vai ter o resultante. Esse vetor B é a soma desses outros dois, lembrando da propriedade que nós temos em física, tá? Só que antes nós vamos colocar um texto. Então, eu venho aqui no Azinho, clico em texto, clico em qualquer lugar do meu plano, vou em avançado, nesse polígono que nós temos aqui, e nós vamos clicar no Z1, no Z2 e no Z3, tá? E aqui em cima a gente vai só escrever, que senão ele não vai aparecer o texto. Então, eu vou colocar Z, underline 1 e vou dar um igual. Aqui do ladinho eu vou dar uma seta no meu computador e vou dar um Enter, desci. Z, underline 2, deixa eu só ver Z, underline 2, igual. Mais uma vez vou dar um Enter e vou colocar Z, underline 3, porque representa ali o meu número, o meu vetor 3. Quando eu dou um OK, ele aparece o meu texto aqui, olha, você pode localizar, pode andar com ele. Voltando aqui em cima do meu canto esquerdo, pegando o mover, olha o que acontece quando eu mudo, olha. Conforme eu vou mexendo aqui o meu vetor, né, que é o meu número, todos os valores aqui do lado esquerdo se modificam, inclusive a minha resultante, que é esse vetor soma. Então, a partir, mais uma vez, usando aqui o nosso GeoGebra, olha, eu estou movimentando, eu consigo compreender aí, ele faz toda a transformação, inclusive, quando eu mexo aqui, olha, ele modifica o meu texto aqui e na lateral também você consegue visualizar o comprimento aí do nosso vetor. Então, a gente conheceu as operações que envolvem aí os nossos números complexos, como a gente pode representá-los num plano, e a partir do plano a gente consegue visualizar aquele vetor soma, que é o resultante lá do nosso paralelogramo. Espero que tenha ficado claro e eu já venho com a nossa próxima situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais!
Bom, eu espero que esteja ficando claro para você. Lá no livro, ele tem passo a passo como deve ser construído os objetos que a gente está construindo aqui. Mas eu quis trazer esse detalhado, porque às vezes a gente se perde lá no meio do caminho. Então, depois, se você tiver a oportunidade, baixe o software, tente fazer a tarefa novamente, utilize, ele tem diversos recursos, nós que somos da matemática, a gente utiliza bastante esse software e ele facilita muito a compreensão de diversos conteúdos, tá? E agora nós temos a terceira situação problema que também vai envolver aí a utilização desse software. Você pode produzir um objeto virtual interativo com o objetivo de explorar novamente a interpretação geométrica. Só que desta vez ela vai ser relacionada à ideia de rotação de um ponto no plano de Argand-Gauss. Coordenadas polares, conhecidas como forma trigonométrica e forma polar. Quando a gente começa a trabalhar com essas coordenadas polares, com as formas trigonométricas, quer dizer que nós vamos ter um ângulo, né, que vai ter essa relação ao ponto fixo. Então, o que vai acontecer? Quando a gente estava construindo os outros modelos ali de soma, de vetor, a gente ia variando a distância dentro daquele plano Argand-Gauss e ele ia se movimentando. Agora que nós vamos começar a trabalhar, a gente vai falar de trigonométrica, de polar, a gente vai ter que ter um ângulo. Por que tem que ter um ângulo? Porque agora a gente começa a trazer as funções trigonométricas junto aos números complexos. Então, a gente vai ter seno, cosseno, tangente, enfim. Os mais comuns são seno e cosseno, que é o que a gente mais vai trabalhar. Então, por que nós temos que pensar? Se eu estou falando de polar, nós temos que pensar que eu tenho seno ou tenho cosseno. E se eu tenho cosseno de um ângulo. Então, dependendo da variação daquele ângulo, eu consigo determinar ali aquele número complexo. E a gente vai construir isso também no nosso plano, mais no decorrer aqui no final do nosso bloco. Antes, a gente precisa entender como se compõe, né? Quais são as características dessa fórmula polar. Vamos ao quadro. Aqui eu tenho um exemplo. Deixa eu abrir o nosso desenho de uma representação, tá? No nosso plano aqui, ok. Olhando aqui no nosso lado direito, nessa figura que eu trouxe para você, olha o que nós temos. Então, nós temos um número complexo, ele tem um ponto, ok? Se eu partir da origem, lembra que eu tenho um vetor, tenho um segmento, e este segmento forma um ângulo aqui com o meu eixo, que é o argumento. Então, o ângulo ele vai ser chamado de argumento. Este módulo de Z, olha lá, o próprio nome já diz, ele é um módulo deste número complexo, que a gente também vai entender como calcular. Então, o que é o módulo de um número complexo? Eu vou abrir um quadro branco para ver se fica claro para você. Vou representar de novo aquele triângulo, tá? Então, vou representar da mesma forma que ele está. Aqui ele tem um ângulo reto, tá? Repara que mais uma vez nós estamos trabalhando com triângulo retângulo. Essa medida aqui ela é relacionada à nossa unidade imaginária. Aqui ele é o nosso A, que é o real. E aqui nós tínhamos módulo de Z. Tudo bem? Qual relação que nós podemos ter quando estamos pensando no triângulo retângulo? Lembra do teorema de Pitágoras? O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, eu vou utilizar essa fórmula para chegar na minha definição de módulo. Quem que é a minha hipotenusa? Módulo de Z. Este módulo de Z vai ser elevado ao quadrado. Igual. Quem é o meu A ao quadrado? Um cateto. Então, nós vamos chamar de A mesmo, A ao quadrado, mais o outro cateto, B ao quadrado. Concorda comigo que eu posso tirar raiz quadrada deste membro para simplificar esse quadrado? Vai restar somente módulo de Z. Só que se eu tirei raiz quadrada deste lado, eu tenho que tirar do outro lado também. Então, eu tenho que o módulo daquele Z, que é aquele número complexo, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, nós temos essa relação de módulo, que é o que é. Então, assim, professor, eu não lembro o que é módulo. Fique tranquilo, na prova vai ter a fórmula. Mas se der um branco, pense na relação que nós temos em relação ao nosso triângulo retângulo. Então, por definição, o módulo é a distância do número
até a sua origem. É essa distância que nós temos aqui da origem, que é o ponto 0 e 0, até o número complexo. No número complexo, o módulo será a distância do seu afixo até a origem. Continuando, eu tenho então o módulo, que foi o que eu acabei de encontrar com você, que é o módulo, né, de z igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E se eu quero encontrar um módulo, olha um exemplo, quero encontrar um módulo deste número complexo aqui. Vou fazer a mesma substituição. Aqui nós temos o meu número real, que nós vamos ter que elevar ao quadrado, e aqui eu tenho o meu número imaginário, que nós também vamos ter que elevar ao quadrado. Então, módulo de z vai ser igual a 1 ao quadrado, mais raiz quadrada de 3, lembrando que esse quadrado vai cortar com essa raiz quadrada, resultando então em raiz quadrada de 1 mais 3 é 4, igual a 2, tá? Então aqui nós estamos representando a parte do módulo de um número complexo. Então sempre que a gente for pensar em módulo, é aquela distância que sai lá da origem e vai até o afixo, que é aquele ponto que representa o meu número complexo. Ai, professor, esqueci. Lembre-se dessa relação que a gente tem lá com o nosso triângulo retângulo, tá? Além dessa relação, lembra do argumento que a gente estava falando, que quando nós estamos trabalhando com um ângulo, nós também temos uma relação da trigonometria quando estamos utilizando os ângulos. E aí que começam a surgir as nossas coordenadas polares a partir dessa relação, quando nós estamos pensando no seno, no cosseno e, se quiser, também a questão ali da tangente, mas nós vamos parar no seno e no cosseno, que é o que nós vamos utilizar na nossa disciplina. Voltando ao quadro, então, pensando na forma polar ou trigonométrica de um número complexo, olha o que nós temos. Mais uma vez, eu vou abrir um quadro branco e vou representar de novo aquele triângulo que nós tínhamos. Então, nós tínhamos um triângulo que tinha um ângulo reto, tá? Onde eu tenho aqui o meu módulo de z, aqui nós temos o b, que é a minha parte imaginária, e aqui o a, que é a minha parte real. Mas agora eu vou considerar o meu ângulo, e este ângulo é o meu argumento, tá? Considerando este ângulo, lembra que se eu estou considerando o ângulo, eu tenho as minhas relações trigonométricas, seno e cosseno. Então vamos pensar, se o seno deste ângulo é igual a quem? O meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? B. Quem é a hipotenusa? Módulo de z. Tá? Então nós temos essa primeira relação. E o cosseno deste ângulo vai ser igual ao meu cateto adjacente, que é A, dividido então pela minha hipotenusa, tá? Só relembrando, retomando essas características. Por que eu estou retomando? Porque é nisso que nós vamos chegar aqui, olha lá. O seno de ângulo é igual ao B sobre o módulo de Z. Se eu multiplico o cruzado e isolo o meu B, olha lá, eu tenho aqui o seno de ângulo, o B, que é a minha parte imaginária, é igual ao seno do ângulo vezes o módulo deste Z. E o mesmo vai acontecer com o meu cosseno. O cosseno, multiplicando o cruzado aqui, olha, eu isolo o meu A, o A é igual ao cosseno vezes o módulo de Z, e o A é, então, a minha parte aqui, neste caso, a minha parte real. Feito isso, nós podemos escrever isso de uma outra forma. Lembra que o meu número complexo ele tem esse formato? Ó, Z igual a A, que é a minha parte real, mais B vezes I, que é a minha parte imaginária. Quem que é a minha parte real? Cosseno do ângulo do módulo de Z. Quem é a minha parte imaginária, que é o B? Seno do ângulo do módulo de Z, só que agora vezes o I, né? Porque a gente tem o I aqui. Se eu colocar esse módulo de Z em evidência, porque eu tenho em ambos os termos, olha o que eu vou ter? Um Z igual a isso. Então, nós vamos ter aqui, neste caso, uma propriedade, uma característica, um formato aqui de uma forma polar ou trigonométrica de um número complexo. Utilizando isso, nós temos algumas propriedades. Então, nós podemos considerar que se nós estamos multiplicando dois números complexos, nós podemos multiplicar aqueles dois números que tem na frente e somar os seus ângulos
e aqui também somar os seus ângulos, que é algo que a gente vai provar no decorrer da nossa aula e vai chegar aqui, tá? E vai ficar claro para você. Nós temos aqui que eu quis trazer, porque é algo que você tem que retomar, isso aqui é matemática básica, você tem que ter conhecimento disso, tá? Que é o seno da soma e da diferença, e o cosseno da soma e da diferença também. Retomem isso, importante, porque a gente vai precisar para desenvolver alguns cálculos. Pensando na divisão, nós também vamos ter essa fórmula para executá-la, essas fórmulas também estarão na prova, tá? E a gente já vai fazer um exemplo para ficar mais claro. Então, eu vou pegar a divisão daqueles dois números, só que se na multiplicação eu somava os ângulos, aqui na divisão eu vou subtrair esses dois ângulos, tá? E por fim, nós temos a potência, e quando a gente está falando de potência, elevando, né, um número complexo na forma trigonométrica a uma potência, a gente vai considerar aquele número que está na frente elevado ao quadrado, e aqui dentro nós vamos multiplicar o ângulo por aquela potência que nós temos aqui. Eu trouxe uma forma de mostrar como que a gente chega nessa questão. Olha, eu tenho dois números complexos de forma trigonométrica, então olha lá, 3 cosseno de 30 mais i seno de 30. Aqui nós temos o segundo número complexo e nós vamos realizar a operação da multiplicação. Então eu vou multiplicar esse número complexo por este outro número complexo e a gente vai chegar naquela fórmula da multiplicação. Quando eu faço essa multiplicação, lembrando que eu tenho que fazer distributiva de todo mundo, tá? Então, eu tenho que fazer este 3 cosseno de 30 vezes esse, 3 cosseno de 30 vezes esse, fazendo todas as multiplicações, todas as propriedades, nós vamos chegar neste cálculo, tá? Repare que a partir desse cálculo a gente começa a ver alguns termos que a gente pode pôr em evidência. Por exemplo, eu vou pegar esse 3 com esse 3i ao quadrado, lembrando que esse i ao quadrado é menos 1, nós vamos colocar em evidência, e este termo com este, nós também vamos colocar em evidência. E olha o que nós vamos ter? Dois termos aqui, que foi o que a gente fez colocando aí em evidência. Continuando todo o processo do cálculo, ele também tem todo detalhado lá no teu livro. Eu quis trazer mostrando como a gente pode utilizar essas operações, fazendo os cálculos, colocando em evidência. Olha o que nós temos aqui, por que é importante aquela regra ali quando a gente está trabalhando com o seno da soma. Então aqui nós temos um seno da soma, olha. Por que a gente tem um seno da soma? Porque nós estamos escrevendo isso, que é tudo que nós temos aqui, como sendo isto, tá? Então, toda essa multiplicação, identificando os ângulos, nós podemos resumir e simplificar como sendo isso. Já do outro lado, a gente tem o cosseno da soma. Então, identificando os ângulos aqui, tá? Nós conseguimos chegar, então, e simplificar este cálculo, escrevendo dessa forma. Logo, nós podemos dizer, então, que a multiplicação daqueles dois vai ser igual, colocando em evidência, a 3. Este i aqui a gente pode até trabalhar e trocar de membro, né? Porque a gente acostuma a trabalhar com o número complexo aqui no segundo membro, mais o cosseno de 20. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Nós tínhamos que o nosso primeiro número complexo, olha lá, o nosso primeiro número é 3 vezes cosseno de 30 mais i seno de 30. E o outro número complexo, que era o número 2, ele era 1 cosseno de 90 mais o i vezes o seno aí de 90. Olha como que a gente pode trabalhar. 3 vezes 1, 3. Onde tem i aqui, olha, a gente conserva com o seno e soma os ângulos. 90 com 30, 120. E aqui também eu copio o meu cosseno. Quando eu somo os meus dois ângulos, também dá 120. Então, a partir dessa demonstração, que é algo que você tem no seu livro, que eu quis trazer para poder ficar claro para você, a gente consegue aí, então, resolver e chegar em uma das fórmulas. As outras também estão aí utilizando essas propriedades de trigonometria
todas lá no seu livro, tá bom? Agora a gente vai voltar mais uma vez para a câmera de documentos para construir mais um objeto, só que agora nós vamos pensar aí no nosso ângulo, tá? Então, quando a gente vai ligando aqui, só um momento, vamos lá. Olhando aqui na nossa câmera de documentos, nós vamos criar mais um objeto, só que esse agora vai depender do ângulo, porque nós vamos estar falando de trigonométrica. Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, tá? E, mais uma vez, nós vamos começar com os nossos comandos. Então, o primeiro comando que a gente tem é o primeiro número complexo, que é 1 menos 2i. Já criei ele aqui. Nós vamos agora selecionar um ângulo para esse Z1, tá? Então, aqui em cima, onde a gente estava indo na caixa de texto, perdão, vamos voltar, tem o controle deslizante. Quando eu clico em controle deslizante, eu clico em qualquer lugar, eu vou clicar em ângulo e aqui nós vamos colocar 180, tá? 180 graus. E vamos dar um OK. Quer dizer que aqui, olha, eu tenho um controle. Conforme eu vou mexendo o meu ângulo, tá? Continuando aqui na nossa entrada, nós vamos digitar agora o nosso número complexo de forma polar. Então, eu vou colocar 1. Quando eu quero fazer multiplicação, eu vou pôr asterisco. Cosseno, vou abrir um parênteses. Quando eu quero, tá vendo que tem um teclado aqui embaixo, no canto esquerdo? Eu vou clicar porque eu quero usar aqui, olha, o alfa, tá? Como sendo o ângulo. Com a flechinha eu vou colocar um mais. I, que é um número complexo, vou colocar mais uma vez o asterisco para fazer multiplicação. Seno, vamos abrir um parêntese e dentro desse parêntese eu também vou colocar ângulo, tá? Porque dependendo do meu ângulo, vamos dar um Enter, dependendo do meu ângulo, ele vai movimentar. Olha lá, já está movimentando. Se eu mexo aqui, olha, ele mexe de acordo com o meu ângulo, ele está rotacionando, que era isso que eu queria. Agora nós vamos fazer uma interseção do eixo Y, sem espaço, tá? Com o eixo X. Vou dar um Enter, que é esse ponto 00 aqui, que é o meu ponto de origem, tá? Feito isso, nós vamos dar um outro comando. Nós vamos colocar Z, underline 1, asterisco, Z, ó. Eu vou dar um espacinho, vamos fazer de novo. Underline 1, eu tenho que dar um espacinho aqui com a minha flechinha para pôr o meu asterisco. E agora eu vou colocar Z, underline 2, tá? Feito isso, a gente criou, então, a multiplicação desses dois números complexos, daquele primeiro que a gente criou aqui e agora com este em formato polar. Feito isso, nós vamos criar agora o nosso vetor A, que vai até Z2. Então, eu venho aqui em vetor, ele sai do A e vem até o 2, tá? Criei ele, vou criar esse outro vetor que vem até o 3, este outro vetor que vem até o 1. Criei os 3 vetores. Tudo bem? Feito isso, a gente pode dizer o seguinte, olha, trabalhando toda essa parte. Vou pegar o mover. Olha o que acontece quando eu movimento olha que legal. E olha aqui, esse aqui neste caso, esse vetor que eu estou movimentando é o vetor aqui do nosso produto. Olha o que acontece aqui quando eu pego o nosso ângulo agora, olha. Quando eu pego o ângulo, eu estou movimentando este meu número complexo que depende do ângulo. Então, conforme eu movimento o meu ângulo, eu movimento o meu número complexo, tá? Então, eu estou utilizando mais uma vez todas essas características que envolvem os números complexos para aplicações no nosso GeoGebra, que essa situação também está detalhada lá no seu livro, tá? Agora nós estamos chegando quase no fim da nossa aula, eu trouxe mais uma aplicação e a gente vai ver no nosso próximo bloco. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas.
Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Eu trouxe agora uma situação que é da sua área, né, da engenharia, onde a gente pode aplicar aí e utilizar os números complexos. Vamos ao quadro. Então aqui a gente tem que analisar um circuito RLC, precisando saber o valor da corrente que passa pelos elementos. Sabendo aí que o circuito segue a lei de Ohm e que Z é igual a R mais I vezes XL mais I vezes o XC. Então nós temos alguns dados desse circuito. Lembrando que quando a gente está falando de R, a gente tem aqui a nossa... Neste caso aqui nós temos a resistência, o XL é a reatância indutiva, esse XC é a reatância capacitativa, né? E aqui nós temos uma forma de resolver aplicando esses valores lá naquela fórmula que nós tínhamos no enunciado. Então, o que nós temos que identificar aqui? A gente tem que a resistência é 2, tá? Eu tenho que a reatância é 5, que é o que nós temos aqui, tá? Substituindo os valores. E a gente tem que a reatância capacitativa, ela é, então, 1. Fazendo as multiplicações aqui, olha o que acontece, né? Lembrando que eu tenho que fazer a operação de parte imaginária com parte imaginária, somando aqui com a parte real. E quando a gente vai resolver a parte da corrente, então eu já achei esse valor que é a impedância, tá? Que é esse Z. E quando a gente precisa achar aí a questão da corrente, que é esse I maiúsculo que nós estamos trabalhando, é como se eu dividisse, então, a minha tensão, a minha voltagem por essa impedância. Fazendo essa divisão, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter um número complexo no nosso denominador. E se eu tenho um número complexo no denominador, nós temos que multiplicar pelo seu conjugado. Quem que é o conjugado deste número complexo? 2 menos 4i, dividido então por 2 menos 4i. Fazendo toda a distributiva e fazendo a multiplicação destes números complexos, cuidado com as distributivas, tá? Eu tenho que fazer todas essas multiplicações, nós vamos chegar num valor aí como sendo igual a 127 menos 254i dividido por 10. Eu simplifiquei esse valor, tá? No final eu dividi todos esses elementos por 2. Então aqui é só um exemplo de uma das situações que a gente pode utilizar os números complexos e onde você pode aplicar. Claro, é uma situação onde você precisa ter alguns conhecimentos, mas eu quis trazer na intenção mostrando que os números complexos estão presentes e eles vão aparecer em diversas situações do seu curso. A gente está chegando ao fim da nossa aula, eu espero que tenha ficado claro tudo que a gente viu. Eles são extremamente importantes e eu preciso que você estude, que você tire as suas dúvidas, participem dos nossos fóruns. Logo, logo eu estou subindo lista de exercício. Se tiver dúvida, a gente também tem aula lá nos nossos estudos continuados relacionados aos números complexos e você pode aprofundar ainda mais. Um grande abraço, eu agradeço a participação de cada um e até a próxima.